tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência? Sim. Conforme o regimento interno. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Então, a ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 022/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 022/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 022/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 022/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Manso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 022/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 023/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 023/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 023/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 023/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Manso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 023/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 029/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 029/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, vereador. Boa tarde também a quem nos acompanha e, porventura, nos acompanhará pela transmissão da nossa própria Câmara Municipal. Apenas a título de informação, porque pode ter acontecido de não terem acompanhado em primeiro turno, e nós aqui estamos em segundo turno. Então, os projetos de lei 22, 23 e 29 versam sobre recurso especial, crédito especial, entrada de dinheiro nos cofres do município, no cofre do município, melhor dizendo, né?
sendo duas ações para a educação e uma terceira ação para pavimentação de vias urbanas. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 029/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 029/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 029/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 025/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 025/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 025/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 025/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 026/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 026/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. em primeiro turno, eu também havia até me esquecido de comentar, porque conforme hoje se encontram as legislações, há a possibilidade da entrega de troféus para os vencedores, os participantes, né? E agora, conforme essa proposta enviada, estas propostas enviadas, porque são duas, né, pelo Executivo Municipal, extingue-se a possibilidade da entrega de troféus. Altera-se consideravelmente, por exemplo, como se encontra, o primeiro lugar tem uma premiação de R$3.000 e a pretensão é R$6.000. Sim. Por exemplo, a ajuda de custo de R$150 para R$500, né? Conforme havia falado anteriormente, sai de 14.800 para o valor, né, o gasto total com as premiações de 14.800 para R$30.000. E não se tem mais a premiação com troféus, tanto no Festival Sertanejo quanto no Canto Místico MPB. Olhando os valores, realmente a não entrega de troféus se justifica, né? Porque a melhoria dos valores é bem expressiva. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 026/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 026/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 026/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis.
Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 022/2022, 023/2022, 025/2022, 026/2022 e 029/2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 022/2022, 023/2022, 025/2022 e 026/2022 e 029/2022. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Obrigado. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 022/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto 022/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 022/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 023/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 023/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 023/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 023/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 029/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 025/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 025/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 026/2022. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 026/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 026/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 026/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.